no programa de hoje nós vamos falar sobre expectativas. Eita, que coisa, hein? Muitas pessoas passaram a vida inteira tentando entender, atender às expectativas de terceiros, deixando de lado as suas próprias. Até que ponto esse tipo de comportamento é saudável, hein? Para falar sobre esse assunto, eu recebo a psicóloga Grisiele Silva. Seja bem-vinda, querida, mais uma vez aqui em casa. Ai, que bom recebê-la aqui. Que bom estar aqui de novo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então vamos sentar aqui e bater um papo sobre esse assunto que é um assunto muito importante, Sim. pertinente e pode salvar até vidas. Com certeza. Falei exageradamente? Não, de modo algum. Grande parte do sofrimento humano vem no que se refere às expectativas. Eu imagino que sim. Por que algumas pessoas sentem que precisam atender certas expectativas para se sentirem amadas? Aí tem várias causas e essas causas elas começam a ser formadas lá no ventre materno. Sério? Desde o momento da concepção, a forma com que essa família recebeu essa notícia, em especial a mamãe e o papai, a forma com que esse casal, essa família, quem estava em volta, né, reagiu frente a essa gestação, já faz muita diferença. Sério? Por exemplo, muitas famílias têm expectativa em relação, por exemplo, a ter um menino, outros em relação a ter uma menina. Aquele que vem e que percebe que não atende aquelas expectativas, isso deixa marcas profundas. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de detalhes que parecem sutis, mas que no fundo trazem grandes repercussões na vida. Ué, mas como é que eu vou treinar isso? Por exemplo, essa questão aí da expectativa do sexo. Tem como treinar para eu não ter essa expectativa? Bom, o que é importante, né, nos trabalhos que eu faço com os pais, o que eu sempre digo é, você pode sim falar, nossa, né, eu, por exemplo, né, tenho 3 meninas, e as vezes que eu engravidei, sempre meu marido pensava, que bom se fosse um menino. Não tem problema se a gente pensar isso, desde que, vindo uma menina, ela se sinta amada. Entende? Tá. Ela sente que, apesar de eu não ser exatamente aquilo que meu pai sonhou naquele momento, isso não diminui o amor dele por mim. E isso fica ainda mais especial, porque eu vim diferente e ainda assim ele me ama. Então perceba que não tem a ver só com a forma com que a família lida com a situação. Tem a ver com a forma com que aquela pessoa que está sendo gestada, o que ela tirou de lição daquele ponto. Por isso que tem várias técnicas, uma em especial, onde a gente trabalha essas experiências gestacionais. Pessoas adultas, adolescentes, às vezes, independente da idade, elas vão trabalhar esses aspectos que foram vivenciados desde o período gestacional para perceber quais as marcas que isso deixou e como isso está, de algum modo, repercutindo na vida adulta. Não é o que fizeram à minha volta, é como eu recebi aquilo que foi feito. Olha, a gente já conversou sobre isso em roda de amigas. E uma coisa assim que eu falei, gente, tem alguma coisa errada aí, a expectativa do casamento. A pessoa, ela vê os defeitos da pessoa com quem ela vai se casar, mas ela passa uma tinta cor-de-rosa. Coloca um filtro. Um filtro que sabe, pra não ver. E lá no íntimo ela fala assim, não, ele é assim agora, mas depois que casa eu mudo ele. Não muda. Não muda. As pessoas mudam sim, mas elas não mudam porque o outro quer que ela mude. Ela se modifica se ela estiver pronta, disposta, querendo, encontrando as ferramentas necessárias para isso, né? O meu trabalho é de modificação de comportamento, de modificação de reações. Então sim, as pessoas mudam, mas não mudam porque o outro quer que ela muda. As pessoas mudam se ela sentir que aquilo é importante para ela e, claro, se ela tiver as ferramentas necessárias, porque muitas vezes as pessoas querem mudar verdadeiramente, mas muitas vezes elas não conseguem, porque lá no inconsciente dela, ela tem informações, ela tem crenças, ela trouxe aprendizados desde esse período gestacional que fazem com que ela continue repetindo esse mesmo padrão.
Por exemplo, pessoas que de algum modo acreditam que a vida é difícil, porque lá na gestação recebeu essa informação, absorveu essa informação por questões que aconteceram na gestação ou à sua volta. Essas pessoas passarão uma vida inteira pisando por esse chão de que a vida é difícil e a vida com certeza será muito mais difícil para ela, até que ela modifique esse padrão. E ela só modifica esse padrão a partir do momento que nós trabalhamos essa causa. De onde vem essa crença? Onde isso foi gerado? O que aconteceu para que você acreditasse nisso? Então, conhecendo essas ferramentas e, claro, tendo um profissional habilidoso para isso, porque não são todos os profissionais que têm essa habilidade, né? Um profissional habilidoso para fazer isso, é possível que ele dê um novo significado para as mesmas situações que foram vivenciadas e aí sim ele consegue modificar os padrões. Então, mudança não basta querer. Muitas vezes, na grande maioria delas, precisa sim de uma ferramenta a mais que na maioria das vezes a própria pessoa não tem sozinha. E você com essas bilocas azul sua aí, é uma bola de cristal? Que a ferramenta sua é essa? Não necessariamente assim, mas quando eu estou em contato com o cliente, acontece quase uma mágica. Eu costumo dizer para os meus clientes hipnotiza. Eu costumo dizer que a nossa alma conversa. Quando você está em contato pleno com aquela pessoa que está ali, automaticamente é como se você recebesse essas informações daquele próprio sistema familiar daquela pessoa. Nós estamos todos envolvidos, né? Estamos todos conectados. E quando uma pessoa se move, tudo isso se move. Então, quando esse contato ele é pleno e esse profissional realmente é treinado para isso, não é que ele vai adivinhar, não é que ele tem poderes, né, extraterrestres, nem que tem a ver com questões espirituais, nada disso. É uma conexão que se tem com o outro, né? Então, já se dizia desde muito tempo, desde o início aí da psicologia, que quando você estiver à frente, pode ter todas as teorias, mas quando estiver à frente de uma alma humana, seja somente uma alma humana. Quando as almas se conversam e esse profissional é treinado para lidar com isso, a receber essa informação do que está acontecendo lá sem nenhum tipo de poder sobrenatural, ele com certeza tem melhores resultados. É a tal da empatia que as pessoas falam, né? Eu fui num profissional, não deu certo, não consegui, a gente não conseguiu se conectar. Essa conexão, ela é extremamente importante. Então, eu vou voltar lá, a frustração lá do casamento. Aí, casou, tentou mudar, não conseguiu, a expectativa que ela colocou não foi atendida e ela se fecha em copas, ela se frustra e o casamento fica aquela coisa morna, vai, não vai. Como é que a pessoa pode diluir essa expectativa? Primeira coisa que nós precisamos olhar, como é o que essa pessoa aprendeu de um relacionamento de casal. Nós aprendemos sobre relacionamento de casal, a princípio, em primeiro lugar, com o relacionamento de casal que deu origem à nossa vida, que são os nossos pais. Isso faz muita diferença. Não significa que se os meus pais não tiveram um relacionamento maravilhoso, que eu sou obrigada a seguir as dificuldades. Não é isso. Mas o que eu aprendo do relacionamento de casal, isso vai fazer muita diferença no meu comportamento quando eu estiver num relacionamento de casal. E isso vai de encontro ao que nós chamamos de o maior pecado que o ser humano pode realmente cometer, que é o julgamento. Quando ele julga o relacionamento dos seus pais, ou quando ele julga o pai, a mãe ou ambos, infelizmente, nós não sabemos exatamente como explicar isso, mas é perceptível na nossa prática diária o quanto esse padrão se repete, quanto mais dificuldade essa pessoa tem de lidar com aquilo que aconteceu. Honrar pai e mãe quer dizer... Exatamente isso. Não é simplesmente obediência, não. Não, honrar é muito mais do que obedecer. Aliás, para honrar eu não preciso obedecer. Muitas pessoas confundem isso, né? E pessoas adultas, às vezes têm pais ou mães bastante severos, autoritários, e esses filhos adultos ficam com uma certa dificuldade de sair disso para seguir a sua vida com a sua própria autonomia. E aí eu também ajudo muitas dessas pessoas a fazerem isso na postura adequada. Eu posso sim
entre aspas, desobedecer, né? Dizer, mamãe, eu sinto muito, isso eu não posso fazer pela senhora, ou isso eu não vou fazer porque agora é a minha vida, é a minha vez de escolher, mas eu tenho todo o respeito pela sua opinião. É muito diferente de sair batendo porta, dizer minha mãe não sabe de nada, minha mãe é narcisista, minha mãe é tóxica, tem tantos nomes que estão na moda, né? É possível as pessoas conseguirem fazer essa saída, inclusive ela é necessária, porque muitos pais têm dificuldade de entregar o filho para a vida adulta e querem continuar nesse comando por uma vida toda. Então é importante essa saída, mas na postura adequada, percebendo que essa mãe ou esse pai, ou às vezes ambos, têm todo o direito de serem exatamente como eles são. E nós não estamos aqui para julgá-los, mas eu, como adulta, já tenho a percepção, a maturidade necessária para perceber o que eu vou levar comigo e o que eu vou dizer, mamãe, isso eu entrego porque isso é seu. Ai, que lindo! Bom, vamos voltar um pouquinho aqui também à expectativa com relação à pessoa que se doa demais, faz de tudo pelo outro para se sentir importante e fica frustrado porque às vezes ela passa despercebida. Você já fez a pergunta e você mesmo já deu a resposta. Se sentir importante. Se a pessoa tem necessidade de se sentir importante fazendo demais, entregando muito, é porque ela naturalmente não se sente importante. Nós temos aí uma questão de autoestima que precisa ser vista. Normalmente, isso fala da nossa carência em relação aos nossos pais. E quando eu falo carência, não estou dizendo pais que não entregaram afeto. Eu estou dizendo filhos que queriam que fosse diferente. É diferente. E aí a expectativa do filho em relação àquilo que o pai entrega a ele. Tem muitos filhos que ficam reclamando assim, eu sou infeliz, eu não aconteceu isso nem aquilo, porque eu não tive um pai que me levasse, que me desse a mão, não tive a mãe que me falou a coisa certa na hora certa. Minha mãe, muito pelo contrário, falou coisas pesadas que me marcaram, então é por isso que eu sou infeliz. E eu vou ser sempre assim, vou viver assim. Aí é esse filho que está com expectativa de que os pais estejam naquela caixinha do que ele achou que era bonitinho, do que ele viu em outros pais, na novela ou em qualquer outro lugar, e ele entende como amor somente aquela forma de fazer. E não é. E existem tantas formas diferentes, né? É verdade, muitas formas diferentes e também isso que você falou desse julgamento, a gente tem que entender que o pai e a mãe, eles são humanos. Exatamente, e erram como qualquer outro ser humano. Né? E ficam se martirizando às vezes quando erram. Culpados. Essa culpa dos pais é algo que está muito comum, né? Nós temos recebido muitas informações. Cada vez mais nós estamos tendo acesso às informações. Isso é excelente por um lado, mas isso é péssimo por outro também. Por quê? Isso está gerando pais extremamente culpados, em especial as mães. Se elas saem para trabalhar, elas estão culpadas porque elas estão deixando o filho. Se ela deixa o trabalho, ela fica culpada porque ela aprendeu que a mulher precisa ser, de algum modo, independente e autônoma. Então, ela está sempre, por conta de um excesso de informação, né, de sempre as pessoas falando de qual é o padrão, do que é o perfeito, do que vai dar certo, ela fica sempre na tentativa de colocar dentro daquela caixinha aquela família. E é impossível. Cada ser humano é único, cada família tem a sua própria realidade e nem sempre eu vou conseguir seguir o que os manuais estão me dizendo que vai ser o mais favorável para os meus filhos. Depende da minha realidade. Só que tem um agravante aí, minha amiga. Quando você está conversando com 2 ou 3 amigas e conta o seu problema, mas você fez errado mesmo, viu? Aí enfia o dedo na ferida da pobre que já está culpada e ela vai lá pro chão. Exatamente. Não é isso que acontece? Exatamente. Por conta da comparação, por conta de uma educação competitiva. As pessoas se sentem bem, infelizmente estamos vivendo essa realidade, as pessoas se sentem bem por perceber que elas estão fazendo melhor do que o outro. Nossa, você ia falar isso e eu ia me sentir mal. E falou e eu me senti. Porque é muito triste isso. É muito triste, mas isso está acontecendo e isso é resultado, não é culpa das pessoas, isso é resultado de uma educação competitiva que nós temos. Desde lá da pré-escola, desde a primeira infância, onde começa-se a premiar aquele que tem melhores resultados, aquele que se sai melhor, aquele que anda primeiro, aquele que fala primeiro, ele sempre tem mais destaque. Então, é uma competição.
E é aquele que está dentro da normalidade ou que está no ritmo dele, que ele não precisa ter pressa, normalmente ele não é bem visto. E aí as pessoas crescem com isso. Então, se eu não fui bem vista em alguma coisa, eu preciso ser bem vista em outras coisas, que também gera carências e faz com que as pessoas tenham essa atitude, se sentirem bem por acharem que estão num patamar melhor do que a outra mãe, por exemplo. Ao invés de pegar na mão, se apoiar e falar, vamos junto, olha, eu também não sei muito, mas o que eu sei eu posso dividir com você, eu te entendo, eu sei como é difícil, porque não tem nada, nenhuma tarefa humana que seja mais difícil do que a condução dos filhos. Eu posso mandar a pessoa catar coquinho? Pode mandar. E existe uma forma muito delicada de dizer isso. Eu respeito a sua opinião, mas eu deixo com você tudo que é seu e sigo com aquilo que é meu. É, bem mais educado que mandar catar coquinho. Querida, muito obrigada por você ter vindo. Espero que você volte mais. Eu quero fazer você minha sócia aqui em casa. Estou pronta, é só me chamar, sempre. Legal.